Amém. Meus irmãos, estamos vendo aqui nos estudos anteriores como Paulo discorre toda a sua argumentação nessa epístola. Ele usa dois grandes argumentos. O primeiro grande argumento do apóstolo Paulo, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 23, é de destacar a preeminência de Cristo, o senhorio de Cristo sobre a igreja. Então Paulo mostra esta superioridade de Cristo para que a igreja, confiando nessa superioridade, possa viver uma vida de submissão a Ele. Essa é a segunda grande argumentação do apóstolo Paulo na epístola aos Colossenses. No capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 18, Paulo se concentra em fazer a aplicação desse reconhecimento de Cristo como Senhor na vida prática de todos os crentes. E o fator primordial que revela a união do crente com Cristo, que o posiciona, inclusive, acima dos padrões deste mundo, é este: com Cristo, o crente morreu para o pecado e ressuscitou para Deus. O crente não tem mais aliança, compromisso com a prática e o testemunho pecaminoso. O crente tem agora um compromisso com Deus, e ele sofreu essa mudança substancial, essencial, das trevas para a luz, por causa da redenção que Deus reservou em Cristo Jesus. É o que nós lemos no capítulo 1, verso 14. Foi nele que nós obtivemos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, se em Cristo nós morremos para os rudimentos do mundo, para as ordenanças dos homens, para a vida pecaminosa, nós com Cristo ressuscitamos para vivermos em conformidade com a vontade do Senhor. E baseado nesta afirmação de que em Cristo o crente morreu para o mundo, mas com Cristo o crente ressuscitou para Deus, Paulo faz duas exortações imperativas, tirando do crente qualquer alternativa de desobedecer ou seguir um outro caminho. E Paulo diz no verso 1, parte B: busquem o padrão do reino de Cristo. Vocês que ressuscitaram com Cristo, vocês que agora vivem por causa de Cristo, busquem, portanto, o padrão do reino de Cristo e mantenham o foco no reino de Cristo. Que os seus pensamentos sejam voltados, sejam conduzidos pela contemplação da realidade que Cristo guarda para cada um de vocês. Então busquem um padrão do reino de Cristo e mantenham o foco no reino de Cristo. Em seguida, ele faz aqui a apresentação de 3 razões para essas exigências. Quais são as razões porque o crente deve viver desta maneira ou atender estas exigências? Primeiro, porque ele morreu com Cristo, verso 3, parte A. Segundo, porque a nossa vida está oculta com Cristo. Isto é uma referência ao tempo presente, a parte B do verso 3. E por fim, a esperança, a viva esperança que todo cristão tem, é que nós seremos manifestados com Ele no dia da sua vinda. Isso deve ser motivo mais do que suficiente para que o crente viva como que morto para as atrações do pecado, para as paixões deste mundo, para viver em conformidade com Deus. Mesmo na contramão das pressões sociais, mesmo na contramão das expectativas que esse mundo tem a nosso respeito. O crente se coloca em oposição ao mundo e se volta completamente para a vontade de Deus. Então, Paulo continua a sua argumentação, depois de ter exposto o verso 1 ao verso 4 do capítulo 3, depois de ter feito essa introdução fundamental para todas as exigências que ele faz e fará até o verso 18, a pergunta que devemos fazer aqui diante dessas exigências de buscar o reino de Cristo e manter o nosso foco no reino de Cristo é: como atender a essas determinações em submissão a Cristo? O reconhecimento de que Cristo é o Senhor na igreja, ou seja, na vida pessoal de cada crente, porque a igreja é a reunião de todos os salvos, a conduz a um relacionamento de submissão, primeiramente, quanto à pureza pessoal. É a primeira aplicação que o apóstolo Paulo faz, do capítulo 3, verso 5 ao verso 11. Então, como eu vivo em submissão a Cristo? Buscando a minha pureza pessoal. Se eu não busco a minha pureza pessoal, não tenho interesse em viver uma vida pura na presença de Deus, eu ainda não reconheci Jesus Cristo como Senhor da minha vida.
Esta é a primeira exortação que o apóstolo Paulo faz, que em reconhecimento ao senhorio de Cristo, à preeminência de Cristo, à superioridade de Cristo na nossa vida, nós devemos buscar pureza pessoal. Depois, ele migra para a vida eclesiástica, como nós, tendo reconhecido Cristo como o Senhor da nossa vida, devemos viver uns com os outros no ambiente da nossa igreja. Depois, ainda no capítulo 3, versos 18 ao verso 21, ele volta a sua atenção para o contexto familiar. Como o crente que tem Cristo como Senhor deve se portar nas suas relações familiares. Em quarto lugar, a aplicação de Paulo agora é quanto à vida profissional, versos 22 até o verso 1 do capítulo 4, como o crente deve, em reconhecimento ao senhorio de Cristo, em submissão a Cristo, lidar com as suas obrigações e as suas relações profissionais. Em quinto lugar, Paulo se volta para a vida pública, como nós, de um modo geral, devemos viver a nossa vida diante daqueles que não creem em Cristo, diante desse mundo. Como nós, estando debaixo da autoridade de Cristo, devemos nos portar. E por fim, Paulo dá aqui uma indicação de vários homens que, dedicados ao ministério, viveram debaixo da autoridade de Cristo: Aristarco, Marcos, Justo, Epáfras, Lucas, Demas e por fim Arquipo. Verso 17, nós vamos ver cada um desses homens e analisaremos como esses homens viveram debaixo da autoridade de Cristo, servindo de exemplo para todas essas exigências que Paulo faz aqui a partir do verso 5. Hoje nós estaremos verificando a exigência que Paulo faz, debaixo da inspiração do Espírito de Deus, quanto à pureza pessoal, como testemunho de que estamos debaixo do senhorio de Cristo. Ou melhor, de que reconhecemos Cristo Senhor da nossa vida. Uma coisa é o que nós falamos a respeito do senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. Outra é como nós vivemos. Porque pela prática da nossa vida, pela maneira como nós vivemos, podemos simplesmente dizer que Cristo não é o Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor da nossa vida? Somos nós mesmos. Porque na prática nós não consideramos a vontade de Cristo, nós não consideramos os valores do reino de Cristo. Nós, por não buscarmos e não mantermos o foco no reino de Cristo, vivemos ainda de acordo com os rudimentos do mundo, com as ordenanças dos homens. Ainda vivemos segundo o curso deste século. Então Paulo está aqui abrindo os olhos do entendimento, entre aspas, da igreja de Colossos, para que ela não tivesse dúvida sobre como deveria aplicar a doutrina do senhorio de Cristo na sua própria vida. Vamos ler a passagem, verso 5 até o verso 11, que diz assim: Fazei, pois, por esta razão que vocês agora vivem com Cristo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa é a passagem que nós estaremos examinando aqui da palavra de Deus. Meus irmãos, para começar observando o texto, você que está com a sua Bíblia aberta pode conferir a conjunção grega que Paulo usa aqui, que pode ser traduzida tanto como portanto ou pois. No início do verso 5, relaciona o parágrafo que nós estamos analisando, verso 5 até o verso 11, com aquilo que ele disse antes. Só que agora o apóstolo Paulo está amplificando, resumindo. Paulo primeiro lança o fundamento de modo geral no verso 1 ao verso 4. Agora, por essa conjunção, Paulo vai especificar a aplicação desse fundamento para a vida da igreja. Depois da exortação genérica sobre buscar e pensar nas coisas lá do alto, é uma exortação um tanto genérica, um tanto subjetiva. Paulo agora passa a definir exatamente como fazer isso,
como buscar e como pensar. Quanto à pureza pessoal, ele dá duas exortações imperativas. Primeiro, mortifiquem a sua natureza terrena, verso 5. Depois, no verso 8, e remova os seus efeitos. São dois argumentos que Paulo usa aqui na passagem verso 5 ao verso 11. Cada um desses verbos é seguido por uma série de substantivos acusativos, os quais definem o que os crentes em Cristo devem matar e despojar. Então, como eu vou matar a minha natureza? Em que sentido eu devo me despojar da velha natureza e me revestir de um novo homem? Então, a primeira série de substantivos que Paulo usa para a primeira exortação quanto a mortificar a natureza terrena, a velha natureza, ele aqui nos dá uma lista de desejos pecaminosos. Então, essa primeira lista de substantivos se concentra nesses desejos pecaminosos, verso 5 ao verso 8, que ele chama de natureza terrena. Depois, a segunda lista, Paulo descreve as ações pecaminosas. Uma tem a ver com a natureza, ou os desejos, ou o fundamento, ou os impulsos da natureza. E a segunda lista, Paulo descreve ações pecaminosas, verso 8 até o verso 9. Vamos observar primeiramente essa lista de desejos pecaminosos que ele chama aqui de natureza terrena. Ele diz no verso 5, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que ele chama aqui de idolatria. Parafraseando, se com Cristo morreram para o mundo e foram regenerados pelo Espírito Santo, vocês ressuscitaram, estando mortos nos vossos delitos e pecados, pela ação poderosa e soberana do Espírito de Deus, vocês ressuscitaram espiritualmente. Agora vocês não estão mortos para Deus, e sim para o mundo, vivos para Deus. Então matem a sua natureza pecaminosa. Não vivam mais como vocês viviam outrora, porque vocês não estão mais vivos para o mundo e mortos para Deus. Agora houve uma conversão, uma mudança de direção. Agora vocês estão mortos para o mundo e vivos para Deus. Portanto, matem essa natureza, lutem contra essa natureza, declarem guerra contra essa natureza. Não se conformem com a vida de pecado mais. Tenham vergonha dos seus pecados, tenham constrangimento sobre os seus pecados. Não tenham prazer nos seus pecados, não ostentem a sua vida pecaminosa. Busquem mudança, matem essa natureza, é o que Paulo está tratando de forma muito enfática. Meus irmãos, a santificação é uma das ações soberanas do Espírito Santo, e sob essas ações soberanas do Espírito Santo, nós encontramos o testemunho das Escrituras quanto à responsabilidade humana. Deus soberanamente governa a nossa vida, e isso não tira de nós a responsabilidade moral de atender à sua vontade. O Espírito Santo é quem nos santifica, mas nós temos responsabilidade diante dos atos soberanos do Espírito Santo. Em que sentido? Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versos 13 até o verso 14. Ele diz: porque se viverdes segundo a carne aqui é uma referência à natureza pecaminosa, se vocês estão vivendo segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, falando de ações pecaminosas, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, está falando novamente sobre a responsabilidade humana de mortificar a carne, declarando quais são os efeitos na omissão e quais são os efeitos no atendimento desta exortação. A santificação é soberana e divinamente administrada, de modo que o resultado final no dia de Cristo é garantido. E esse é o testemunho da Escritura quanto à ação soberana do Espírito de Deus na nossa santificação. É que apesar dos nossos atropelos, dos nossos tropeços, apesar dos nossos fracassos, insucessos, infelicidades, vergonhas, escândalos, apesar de todas as nossas dificuldades na vida cristã, nós temos um conforto, que pela ação soberana do Espírito Santo no dia de Cristo, nós seremos confirmados na presença do justo juiz.
por essa ação do Espírito nos guardar, nos preservar e nos conduzir até aquele dia. Nesse aspecto nós reconhecemos a ação soberana do Senhor e é motivo de conforto e consolo para todos nós, que lutamos contra o pecado, que não temos orgulho do pecado, pelo contrário, vergonha do pecado. É saber que até o final o Espírito Santo vai nos guardar, o Espírito Santo vai nos preservar e seremos confirmados na presença do Senhor. E neste curso, o homem é convencido e instruído pela palavra, conforme Jesus diz na sua oração em João capítulo 17, verso 17, ele disse ao Pai: Senhor, guarda-os do mundo, não peço que os tire, mas que os guarde do mundo, e que os santifique, a tua palavra é a verdade. A oração de Jesus é que os discípulos fossem santificados pela palavra, porque pela palavra os seus discípulos seriam convencidos sobre o modo de, mortificando a carne, viver para Deus, viver em obediência ao Senhor. Então, pela palavra, o homem é convencido e instruído a lutar contra os impulsos do pecado em sua natureza terrena, em busca do que é celestial, não pensando nas coisas que são da terra, ou seja, não mantendo o foco da vida de vocês naquilo que é terreno, passageiro, extraviável. Vocês devem buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Vocês devem manter o foco da vida de vocês naquilo que é celestial, não naquilo que é mundano, terreno, fazendo da vida de vocês um objetivo último de satisfazer vocês mesmos com aquilo que o mundo tem para oferecer. Ora, o mundo passa bem como todas as suas concupiscências, diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Tudo vai passar. Então, se vocês buscam, pautam, fundamentam, vocês se orientam por aquilo que o mundo tem para oferecer, vocês sofrerão uma terrível frustração, porque no fim, tudo isso vai passar. Então Paulo está dizendo, olha, é pela palavra que somos convencidos e instruídos, fortalecidos para lutarmos contra os impulsos da nossa natureza pecaminosa, em busca daquilo que é celestial. E nesse sentido, o homem é responsável por suas decisões e resultados virtuosos ou desastrosos. Se você tomar uma decisão estúpida e se precipitar por um caminho que a palavra de Deus diz para você não andar, você vai sofrer as consequências. E de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele vai colher. Eu não preciso ser profeta e nem preciso aqui pagar de homem severo que está amaldiçoando a igreja. Não, a palavra de Deus está dizendo: se você tentar o Senhor, você sofrerá as consequências. Então não brinque com a natureza do pecado, não brinque com as seduções deste mundo, não teste a paciência do Senhor, não teste a paciência do Senhor. É necessário admitir a nossa responsabilidade na presença de Deus pela instrução da palavra. Se a palavra instrui, andemos em conformidade com a direção que ela nos fornece, para que vivamos vida na presença de Deus, desfrutando das virtudes e das bênçãos que Ele tem reservado para todos aqueles que lhe obedecem. Mas se nós tentarmos o Senhor e testarmos as suas leis, nós sofreremos as consequências. E depois não adianta colocar a culpa no diabo, não adianta colocar a culpa na liderança da sua igreja, não adianta colocar a culpa na sua esposa, não adianta colocar a culpa em Deus. Você está sofrendo consequências por causa da estupidez e da sua ignorância ao tomar decisões contra a palavra de Deus. Isto é evidente, meus irmãos. Se você subir num prédio e pular desse prédio, você vai cair e vai sofrer gravíssimos danos à sua integridade física. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu leis. E dentre essas leis, Deus fixou que se você saltar de um prédio, você vai cair, você não vai subir ou vai ficar suspenso no ar. Assim são as leis espirituais. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba. Por quê? Porque os ímpios estavam tentando ostentar diante da igreja que por caminhos contrários àqueles que são revelados pela palavra de Deus, eles poderiam obter os mesmos resultados daqueles que os crentes estavam percorrendo a fim de viverem uma vida íntegra na presença de Deus. Só que eles tinham que mortificar os seus desejos pecaminosos.
aquelas obras da carne. E Paulo está dizendo: não pensem que vocês no final vão zombar de Deus, desafiando as suas leis e obtendo os mesmos resultados. Porque se você plantar o que você plantar, se você plantar abobrinha, você vai colher abobrinha. Se você plantar abacaxi, eu tenho pena de você, você vai ficar com um grande abacaxi depois nas suas mãos. Você vai colher aquilo que você plantar, porque o homem tem responsabilidade pelas suas decisões. E o homem sábio é aquele que atenta para a palavra de Deus e segue a palavra de Deus. E Paulo, pensando na responsabilidade humana, na santificação, exorta enfaticamente os crentes a mortificarem a sua natureza pecaminosa. Mortifiquem a sua natureza pecaminosa. Notemos a ênfase que ele dá: fazer morrer. Ele diz: fazei morrer. Não é que ela morrerá por si só. Não, nós temos uma ação racional, intencional, contra a nossa natureza. É uma guerra contra a nossa própria natureza. Os crentes não devem permitir que os seus desejos pecaminosos respirem. Não devem alimentá-los, não devem provocá-los, não devem oferecer a eles campo fértil para que cresçam, para que frutifiquem. O crente tem uma responsabilidade pessoal e direta contra a sua própria natureza terrena, sua natureza pecaminosa. E Paulo lista 5 desejos pecaminosos que devem ser mortos. Primeiro, prostituição, é o que está aí no texto. A palavra que Paulo usa aqui é porneia. Quando você pesquisa essa palavra no Novo Testamento, porneia, você encontra múltiplas possibilidades de traduções, tá? Dentro do campo semântico da palavra porneia, você poderia tranquilamente traduzir por relações sexuais ilícitas, conforme lemos e encontramos essa palavra lá em Mateus capítulo 19, quando Jesus fala sobre as relações dentro do casamento. Relações sexuais ilícitas, não apenas a comercialização do corpo para o sexo, porque a palavra prostituição nos faz pensar naquele homem ou daquela mulher que, em troca de dinheiro, se entrega para a exploração sexual. Não é apenas isso que Paulo está tratando aqui. Paulo está tratando também de toda ordem de relações sexuais ilícitas, tá? Como, por exemplo, o adultério. O adultério é uma porneia. O adultério é uma relação sexual ilícita, não permitida, proibida, vexatória, vergonhosa. A fornicação, que é o sexo praticado entre pessoas solteiras, fora da esfera conjugal, fora da aliança do casamento. Começa a namorar, aí daqui a pouco a intimidade aumenta, nos beijos, nos abraços, e daqui a pouco já estão praticando relações sexuais. Isso que a Bíblia chama de prostituição, porneia, relação sexual ilícita. A fornicação é um pecado diante do Senhor, e a nossa natureza não pode ser provocada, não pode ser alimentada. Começou a namorar, a coisa começou a esquentar, mortifica a sua natureza. Como, pastor? Vai dizer para o seu namorado ou para a sua namorada, vai dizer: olha, nós vamos parar com esses abraços, porque daqui a pouco, se nós não tivermos esse cuidado de interromper essas ações agora, nós vamos pecar contra o Senhor. E tem que ter coragem, tem que ter identidade, tem que ter caráter para tomar essa decisão, por amor ao Senhor, por temor ao Senhor, por obediência à palavra do Senhor. Fornicação é uma relação sexual ilícita. Também a homossexualidade, a relação consentida de um homem com um homem, uma mulher e outra mulher, que conscientemente se unem em relações sexuais. A Escritura claramente trata essas relações como relações pecaminosas, proibidas por Deus. Também o lesbianismo e a bestialidade, que é a relação do homem ou da mulher com animais, como há tantas outras formas de práticas sexuais nessa área. Prostituição, fazei morrer a vossa natureza terrena. Primeiro, prostituição. Segundo, impureza. A palavra que Paulo usa aqui no grego se refere à violação dos limites bíblicos para prazeres sexuais. Então, tudo que se refere à violação dos limites da palavra de Deus relacionados com os prazeres sexuais é chamado aqui de impureza. E aqui nós podemos listar assédios sexuais, ficar passando a mão na moça, provocando o rapaz,
Essas coisas, elas estão relacionadas com a impureza. Pornografias, sensualidade e imaginações promíscuas. Você olha para a mulher com desejo impuro no seu coração, disse Jesus. Ele diz: olha, você já está cometendo adultério com ela. Em relação a homens casados que olham para outras mulheres com desejos sexuais, isso é impureza. Masturbação também é uma forma de impureza. É melhor casar do que viver abrasando. Isso é um eufemismo que Paulo usa para toda tentativa de satisfazer os prazeres sexuais fora dos limites do casamento, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua mulher. Paulo também continua dizendo paixão lasciva, e a palavra que ele usa aqui é patos, que significa desejos sexuais descontrolados. Pessoas que não conseguem se conter, não querem se conter. Eles estão descontrolados nessa área. Afetos excessivos, aquelas fortes paixões, forte anseio por satisfação sexual proibida por Deus. Em quarto lugar, Paulo diz também sobre o desejo maligno, e a expressão que ele usa aqui no grego diz respeito a esses anseios moralmente perversos, de natureza contrária ao bem alheio. O seu próximo, seja da sua família, o seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu colega do ambiente acadêmico, na faculdade ou na escola, você alimenta desejos malignos do tipo inveja, ciúmes, desejo de vingança, prazer na infelicidade e no insucesso do outro. Esses desejos malignos façam morrer a sua natureza terrena, façam morrer essa natureza pecaminosa. Não alimentem essas condutas da sua natureza, não provoquem a sua natureza. Meus irmãos, independente do cargo que assumimos, a função que fazemos, o grau acadêmico, o potencial financeiro que temos, todos nós temos a mesma natureza, a mesma deficiência do pecado. Nós nunca deveríamos pensar que estamos livres desses pecados, porque temos uma natureza que é tendenciosa a essas coisas. Nós temos potencial para isso. Então Paulo está dizendo: não brinquem com a sua natureza, não provoquem, não alimentem, porque vocês poderão se surpreender com aquilo que vocês são capazes de fazer contra a revelação da vontade de Deus, que você hoje talvez não faça nem ideia. Basta provocar e vocês verão a vergonha que será revelada. E Paulo continua, em quinto lugar, a avareza, que ele usa aqui a palavra pleonexia, é um desejo doentio de querer ter mais do que o suficiente, é uma insatisfação viciada, e você descobre pessoas avarentas como aquelas que estão o tempo todo murmurando, elas nunca são gratas por nada. Pessoas avarentas geralmente são murmuradoras e são ingratas, elas não conseguem se contentar com aquilo que elas têm, elas sempre querem mais e mais, é a cobiça do que pertence aos outros, como o cônjuge, o estilo de vida do outro, os bens do outro, a popularidade do outro, o cargo do outro, ou seja, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Ele não consegue se satisfazer e viver com gratidão com aquilo que Deus lhe permitiu ter, ele quer ir além. E o pior, o avarento, ele é insaciável, ele é insaciável. Paulo qualifica a avareza como idolatria. Por quê? Porque esta avareza, ela tem uma natureza obstinada a ponto de escravizar a pessoa e fazer com que ela a sirva inegociavelmente. O avarento, ele não consegue parar, ele é insaciável, então ele vive em função de satisfazer aquilo que não pode ser satisfeito, ele vive em função da avareza. A idolatria, Paulo qualifica aqui como idolatria. Esses pecados são tão comuns, meus irmãos, que têm crescido em diferença de suas práticas. Com o passar dos tempos, com o passar das experiências humanas, nós vamos nos acostumando com essas coisas na sociedade. Vamos nos acostumando com essas coisas dentro da nossa casa. Vamos nos acostumando com essas coisas dentro da igreja. E qual que é o fenômeno desastroso para a vida pessoal e para a vida da igreja como um todo? É que por acostumarmos com isso, nós vamos nos familiarizando, vamos nos acostumando. E aí, o que antes nos escandalizava, agora já não escandaliza mais. O que antes nos envergonhava, agora já não nos vergonha mais.
E esse é um perigo que estamos correndo no curso histórico da nossa vida pessoal e também da vida da igreja. E Paulo, pela soberana inspiração do Espírito de Deus, nos permite distinguir essas coisas hoje, pensar sobre essas coisas hoje, tendo a oportunidade de, pela palavra, convencidos pela palavra, declararmos guerra contra a nossa própria natureza. Esse é o risco que nós corremos, de subestimarmos os danos morais do pecado, os danos espirituais do pecado, que vão minando a nossa alegria na fé, vão minando a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso compromisso de alimentarmos a nossa fé pela palavra, nos curvando diante do Senhor em oração, de fortalecer a nossa comunhão com a igreja. Vamos deixando a igreja. Essa pandemia veio e trouxe grandes resultados, bons e ruins. Bons, porque aprendemos a lidar com a nossa saúde de uma maneira mais específica. Nós também percebemos os cuidados que precisamos ter uns com os outros. Nessa pandemia houve uma grande mobilização solidária para socorrer uns aos outros, para se preocupar uns com os outros. Foram coisas maravilhosas que aconteceram. Tudo indica que essa pandemia está passando, que essa crise sanitária está passando. Mas essa pandemia trouxe também muitas tristezas. E percebemos quantos crentes usaram o argumento de que precisavam se cuidar do ponto de vista sanitário, usaram como uma desculpa, uma plataforma para se afastarem da igreja e ficarem acomodados nas suas casas, negligenciando aquilo que a Escritura diz, que quando o povo de Deus está reunido, Ele ordena ali a sua bênção. E hoje estão acomodados nas suas casas, ainda vivendo como se estivéssemos em um lockdown. E nós não estamos mais. Esse é o grande perigo, meus irmãos. Essa natureza nossa, ela é inclinada a não buscar a Deus. Nós temos um interesse inato, nós temos um interesse que é natural de não buscarmos a Deus, negligenciarmos a nossa fé, negligenciarmos a nossa igreja, negligenciarmos a busca do conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus pela sua palavra, negligenciarmos a prática da oração, negligenciarmos a consagração das nossas finanças a benefício da glória de Deus e da manutenção do seu ministério na terra. Nós estamos o tempo todo arrumando desculpas para vivermos de acordo com a nossa natureza pecaminosa, alimentando o seu apetite de se manter na posição oposta àquela que Deus recomenda para o seu povo. Então, esses pecados, eles são muito comuns, e nós vamos nos familiarizando e começamos a subestimar, e aí, sem nos dar conta, ou nos dando conta, nós começamos a sofrer as consequências das nossas próprias negligências espirituais, das nossas negligências como crentes em Cristo Jesus. Paulo expôs esses pecados, porque reconhecia sua gravidade e o poder para enfraquecer a saúde espiritual e o testemunho dos crentes. Mas é só uma questão de tempo. Afasta da igreja, é só uma questão de tempo. Começa a abandonar a fé. É só uma questão de tempo. Eu nunca vi diferente, eu acredito que vocês também nunca viram um caso diferente de uma pessoa que, afastada da igreja, afastada da comunhão com os santos, cresce, frutifica e tem um testemunho exemplar. Eu nunca vi isso, até porque, lendo o Novo Testamento, nós encontramos um princípio de interdependência que define a igreja bíblica, a igreja fundamentada em Cristo. É o chamado uns aos outros. Faça uma pesquisa no Novo Testamento para você ver quantos uns aos outros, saudar uns aos outros, amar uns aos outros, beijar uns aos outros, instruir uns aos outros. Uns aos outros, o tempo todo, está presente no Novo Testamento. Porque, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, nós somos membros uns dos outros. Então não pense que você, alheio à vida da igreja, que você vai sobreviver, vai ter uma vida saudável, vibrante na vida cristã, porque não vai. E Paulo está aqui alertando a igreja contra os pecados, porque o pecado tem um poder de corroer, de consumir a vitalidade espiritual de um crente, a sua alegria. E Paulo está aqui dando esse testemunho para que
os crentes instruídos pela palavra fossem ousados e determinados a matar tais impulsos pecaminosos pela unidade e vida com Cristo. Quer ver uma prova de que você está unido com Cristo? É a maneira como você trata a sua igreja. Se você mantém a comunhão com ela ou não. Porque se você não tiver em comunhão com Deus, você não vai ter comunhão com o povo de Deus. Esses preceitos são inseparáveis. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo são preceitos inseparáveis. Se você amar o povo de Deus e não amar a Deus, a sua religião é morta. Se você diz que ama a Deus e você não ama o seu irmão, você não tem comunhão com o seu irmão, você despreza a importância de estar na igreja e cultivar as relações com a sua igreja, diz o apóstolo João que você é mentiroso. Por quê? Porque esses preceitos são inseparáveis. E se nós estamos unidos verdadeiramente em Cristo, morremos para os rudimentos do mundo e ressuscitamos com Cristo Jesus para vivermos segundo a vontade de Deus, nós vamos ter uma ousada e determinada decisão e ação contra a nossa natureza pecaminosa, fazendo-a morrer, porque confiamos na palavra de Deus e sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todos aqueles que consideram a palavra de Deus autoritativa, inspirada, inerrante e suficiente para a matéria de fé e condutas cristãs. Segunda parte do nosso texto, verso 6 e verso 7, o apóstolo Paulo diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Aqui, como base para a exortação que lemos no verso anterior, Paulo registra um forte aviso, baseado em duas razões. Primeiro, a punição. Deus se ira contra a desobediência. Deus se ira contra a desobediência. Dá até pena, entre aspas, daqueles que desafiam a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus e intencionalmente reconhecendo o pecado, os danos do pecado e deliberadamente faz a opção de seguir o caminho da desobediência. A palavra adverte que ele se ira contra a desobediência. Paulo não afirma que os crentes estavam comprometidos com tais práticas pecaminosas, porque olha o que ele diz no verso 7. Ele diz: ora, nessas mesmas coisas andastes noutro tempo, quando vivias nelas. Então Paulo não está dizendo aos crentes de Colossos que eles estavam praticando essas coisas, que estavam pelo menos comprometidos com essas coisas, tá? Mas chama a atenção para a iminente punição que Deus reserva aos filhos da desobediência. Quando Cristo vier, a punição será grave, severa, não haverá misericórdia. Paulo está chamando a atenção para esse dia de um severo julgamento que se aproxima, para advertir que não hesitará a disciplinar seus filhos se persistirem no pecado. Do jeito que Deus há de punir os filhos da desobediência, se referindo à natureza de uma outra categoria, um outro conjunto de pessoas, Paulo está dizendo: olha, Deus vai punir os filhos da desobediência severamente, e não pense você que porque é filho de Deus, que Ele vai hesitar em disciplinar você, porque Ele vai disciplinar você. Olha o que diz o texto no Salmo 23, verso 4, palavras de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Razão: porque Deus está, como ele diz, comigo. Agora, como que a presença de Deus era revelada na vida de Davi? Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, esses instrumentos, o cajado e o bordão, não era nada mais nada menos que instrumento para conduzir, mas também para disciplinar as ovelhas. Deus disciplina. Ainda, Hebreus capítulo 12, versos 4 a 7 e também o verso 10. O autor da Epístola aos Hebreus diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe.
É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Aí ele diz no verso 10: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, primeiro argumento do apóstolo Paulo, como razão para mortificarmos a nossa natureza terrena, é porque Deus se ira contra a desobediência. A segunda razão, ainda aqui na nossa passagem, no verso 7, é porque desobediência não se confunde com obediência. Ele diz: ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Aqueles crentes sabiam muito bem a degradação, contaminação e destruição que tais pecados causam, pois eles os praticavam antes da sua conversão. Paulo está dizendo: olha, vocês se lembram quando vocês praticavam essas coisas no outro tempo? Vocês viviam nessas coisas? Vocês sabem o que isso significa? É por essa razão que os lembro do passado deles, para que se lembrassem também das infelicidades que causaram às suas próprias vidas e também na vida dos outros. Olha, os filhos da desobediência, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas vocês também andavam. Vocês sabem os resultados que isso causaram para a vida de vocês e também para a vida dos outros. Não se trata aqui, na linguagem de Paulo, de um ressentimento. Paulo não está tentando induzir os crentes a sofrerem por coisas sobre as quais a igreja já tinha sido perdoada. Não se trata de ressentimento, mas de advertência. Se sabemos que decisões e insistências estúpidas no passado resultaram em experiências indesejadas, sofrimentos, sérios prejuízos à reputação, quebra de relações significativas, quebra de relações com filhos, com pais, quebra de casamentos que foram destruídos por causa de decisões, escolhas e caminhos que jamais deveriam percorrer, doenças, dores, perda de tempo, vocês gastaram a vida de vocês com coisas que em nada acrescentaram, vocês experimentaram isso no passado. Então, por que voltariam a cometer os mesmos erros, se vocês sabem que essas decisões e insistências nesse caminho trouxeram tantos danos a vocês? Por que então vocês vão voltar a cometer o mesmo erro? Se não matarmos a nossa natureza terrena, ela arruína o que mais importa para nós. É o que mais importa para nós. Então, a desobediência, ela não se confunde com obediência. Ou obedecemos ou desobedecemos. Se desobedecemos, no caso da igreja, vem disciplina do Senhor. É só uma questão de tempo. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso, mas tem um momento que Ele disciplina porque Ele ama. E o modo de Deus disciplinar pode ser muitas vezes para nós muito severo. E mesmo na severidade da punição, Deus está demonstrando o amor por nós. Tem muitas pessoas que não podem ter o que deseja, porque se tiver o que deseja, vai esquecer do Senhor. Vai esquecer do Senhor. Então, aprenda a viver contente em toda e qualquer circunstância, situação, como diz o apóstolo Paulo na epístola aos Filipenses. A penúltima parte aqui do nosso texto, versos 8 e 9, ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Na primeira lista de pecados pelos quais a natureza terrena é evidenciada, Paulo descreveu desejos pecaminosos, versos 5 até o verso 7. Na segunda, as ações pecaminosas, verso 8 ao verso 9. O crente, ele é um vencedor, porque a sua vitória é representada pela vitória de Cristo, conforme lemos aqui no capítulo 2, versos 13 a 15. O escrito de dívida, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele o encravou inteiramente na cruz, e ali ele expôs ao desprezo principados e potestades. Ele cancelou esse escrito de dívida. Então, a vitória de Cristo é a nossa vitória. E por isso, em Cristo, nós somos de fato mais do que vencedores. Essa é uma permanente condição garantida na cruz. Contudo, ainda não chegou o dia da redenção final, quando a presença do pecado em nossa natureza será removida e a morte definitivamente
derrotada. Até esse dia, o crente verdadeiro luta contra os impulsos pecaminosos da sua natureza por querer fazer o bem. Como Paulo dá testemunho em Romanos capítulo 7, ele quer fazer o bem como homem crente, cuja natureza foi transformada, ele por amor ao Senhor, ele quer obedecer à vontade do Senhor, e por causa disso ele tem que lutar contra a sua natureza. Ele chega num momento de decepção, ele chega a dizer: quão miserável eu sou, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero andar em obediência ao Senhor, mas eu me vejo fazendo coisas que eu reprovo, eu me vejo fazendo coisas que eu prego para a igreja para não fazer, e eu estou cometendo. Ele fala: quão miserável homem que eu sou. Essa natureza que ele carrega, a luta que ele carrega, essa é a luta de todo cristão. Essa é a minha luta, é a sua luta. Nós queremos andar no caminho da verdade, queremos andar no caminho de Cristo, mas a nossa natureza está tentando nos seduzir a ir para um outro caminho, e o mundo está oferecendo todas as oportunidades e segurança para que os apetites da nossa carne sejam satisfeitos, e nós nos sentimos atraídos por Deus para a pureza, e ao mesmo tempo nós nos sentimos atraídos para aquilo que é impuro, aquilo que é promíscuo, aquilo que é mal. Essa é a nossa natureza. Nessa luta entre o já, que somos vitoriosos, e ao mesmo tempo estamos tendo que lidar com os fracassos, porque ainda não estamos completamente no estado final da nossa vitória. E nessa luta entre o já e o ainda não, precisa todo cristão vigiar a própria vida e discipliná-la, não segundo, conforme vimos aqui, não segundo o legalismo e o falso moralismo humanos, mas segundo a doutrina de Cristo. É isso que Paulo diz no verso 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E ele traz aqui para nós, como fundamento e a restrita motivação para a vida do cristão, a doutrina de Jesus Cristo. É o que ele trata nos versos 6 e também no verso 7. Considerando isso, Paulo lista 6 ações pecaminosas que devem ser abandonadas por aqueles que estão unidos a Cristo. Primeiro, ele trata dos desejos da natureza terrena, desejo de cometer todos aqueles pecados, e mais ainda, porque nenhuma lista do Novo Testamento é completa, ela serve apenas como um exemplo, tá? Daquilo que está sendo recomendado. Então, primeiro ele lista o desejo, agora ele lista as ações que todo cristão unido a Cristo deve abandonar. Os 3 primeiros se relacionam com atitudes: ira, indignação e maldade. Os 3 últimos se relacionam com as palavras, o falar, a linguagem: maledicência, linguagem obscena do falar, e a mentira. Linguagem obscena, e aí vem não só as piadas indecorosas, não só as conversas que muitas vezes pessoas têm a respeito de outras, palavras que alimentam e que maculam a consciência, corrompem os valores relacionados com coisas indecentes. Essa linguagem aqui é uma linguagem também usada em assédio sexual. Essas provocações, nós usamos a nossa palavra para provocar outros sexualmente falando. Linguagem obscena do falar, e mentira, falar aquilo que não é verdade. Então, essa é a lista de atitudes que Paulo traz para nós. A primeira tem a ver aí com essas atitudes, e as outras com as palavras. Os desejos ou impulsos da natureza terrena precisam ser mortos, mas as ações que são práticas, hábitos, estilo de vida, como evidência externa dessa natureza, esses impulsos, esses desejos precisam ser resistidas, rejeitadas e abandonadas. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, lá no finalzinho do capítulo 9 de 1 Coríntios, ele diz: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo reprovado. A luta de Paulo não era contra os seus caluniadores, os seus difamadores. A luta de Paulo não era contra a carne e contra que, além de lutar contra todas as hostes demoníacas que
que se opunham ao seu ministério e aos seus legítimos interesses de viver segundo a vontade de Deus, ele lutava também contra a sua própria carne. Na luta livre, vence aquele que domina o outro. Paulo estava dizendo para si mesmo: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. A luta de Paulo era de disciplinar a sua natureza e de se manter no curso do seu ministério, fazendo a vontade de Deus, sendo admirado por tantos. A luta pessoal de Paulo era a mesma de todos, de ter que esmurrar o corpo e o reduzir à escravidão, para fazer essa natureza servir à vontade de Deus e não às concupiscências e à vaidade deste mundo. O verbo que ele usa aqui, despojar, é traduzido de um verbo grego chamado apotitemi. Essa palavra, ela significa literalmente remover. Paulo alude aqui ao ato de despir-se de uma roupa. A ideia é que os crentes que foram libertos do império das trevas e foram estabelecidos no reino de Cristo, devem deixar os trajes da escravidão no pecado, para se vestirem dos trajes de cidadãos dignos do reino de Cristo. Eu trago aqui uma passagem, Lucas capítulo 15, verso 22, naquela parábola dos 2 filhos pródigos, não é apenas um, mas os 2 filhos pródigos que Jesus conta para justificar e explicar a sua missão. Na história daquele primeiro filho que deixa a casa do seu pai e vai para uma terra distante, e ali ele dissipa, ele desperdiça, isso significa ser pródigo, ele desperdiçou a sua herança e depois ele volta, arrependido. Quando ele volta, diz o verso 22 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que o pai mandou depressa vestir, dar vestes novas para ele, porque ele não está mais na condição de um escravo do pecado, agora ele está na condição de um filho. Essa é a ideia que Paulo usa aqui na passagem, quando ele diz que nós devemos nos despojar, e aí lá no verso 9 ele diz que nós devemos nos despir. É tirar essa roupagem, é eliminar esse mau testemunho, eliminar aquilo que as pessoas reconhecem de nós que não corresponde com a doutrina de Cristo. É nos despojar dessas coisas e nos revestir agora de um novo testemunho, porque a nossa natureza foi transformada e o nosso testemunho deve corresponder a essa natureza transformada. Numa perspectiva teológica, Paulo faz referência a 2 naturezas com as quais o crente vive sob tensão: a velha e a nova, a terrena e a celestial, porque nós somos cidadãos do reino de Deus, peregrinando neste mundo, caminhando rumo a Canaã celestial. Nós estamos destinados para Canaã celestial, peregrinando neste mundo. E ele então apela para que vivam de acordo com a sua nova natureza. Comum na lógica das suas exortações, ele mais uma vez apresenta aqui 3 particípios. Ele diz: uma vez que vos despistes do velho homem, verso 9. Depois no verso 10 ele diz: e vos revestistes do novo homem, a parte A do verso 10. E continua: este novo homem que se refaz. Uma vez que somos transformados, somos destinados a um caminho de crescimento, de aperfeiçoamento. O fato de termos sido convertidos pelo Espírito de Deus, ressuscitados em Cristo Jesus, não significa ainda que estamos em estado de perfeição. Ele precisa ser refeito continuamente. E Paulo usa aqui 3 particípios: despistes, revestistes e que se refaz. Também é um verbo que se encontra no particípio, verso 10, a parte B. Como resultado de se revestir do novo homem, o crente é continuamente e progressivamente renovado para o que ele chama de pleno conhecimento, ou seja, para a mais perfeita união com Cristo. Vamos recordar do que os pré-gnosticistas pregavam na cidade de Colossos, que pelo o conhecimento, espiritualmente as pessoas estariam se evoluindo até o estado de se tornar, de serem absorvidos pelo chamado uno dentro da doutrina gnóstica. Ele se tornaria um com a divindade, pela a evolução do conhecimento. E Paulo está dizendo que toda a sabedoria, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão reservados, estão escondidos em Cristo Jesus.
É pelo conhecimento de Jesus Cristo, pela sua vontade, que o crente verdadeiramente cresce, é santificado e se une a Cristo por identificação com Ele. Portanto, o novo homem é a natureza transformada no crente, que não é mais identificado pelas categorias étnicas. Uma vez que nós cremos em Cristo, estamos unidos com Cristo, agora nós não mais somos identificados por essas categorias étnicas, grego, judeu e o restante do mundo que era chamado de gentio, nem por categorias cerimoniais, circuncisão e incircuncisão, eu pertenço à aliança, você não pertence à aliança, ou sociais, bárbaro, cita, escravo, livre. Agora todos nós estamos unidos a Cristo por identificação, e isso faz com que também estejamos unidos com todos os outros que creem em Jesus Cristo, e que por Ele são renovados, como nós também somos renovados. E este é um assunto que ele introduz para a sua argumentação seguinte, a partir do verso 12, objeto do nosso próximo estudo. Paulo conclui enfatizando que toda essa mudança vem de Cristo, pois Ele é a suficiência para todos neste propósito de viver a novidade de vida segundo a imagem daquele que o criou. Ele diz aí no final do verso 11: porém Cristo é tudo em todos. Se há algo que nós necessitamos, é de Cristo para continuarmos nesse crescimento, nessa jornada de mortificando a nossa natureza, nos identificando com Ele e nos unindo com o seu povo em toda a face da terra. Mortifique a natureza terrena, verso 5, a prostituição, a impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. Por quê? Ele apresenta duas razões. Deus se ira contra a desobediência, verso 6, e a desobediência não se confunde com a obediência, verso 7. Seu segundo argumento é: uma vez que mortifica a natureza terrena, vocês também precisam se despojar dos seus efeitos, remover os seus efeitos, resistir, abandonar, fugir, verso 8 ao verso 9. Então vocês precisam mortificar essa natureza, mas do ponto de vista externo vocês precisam eliminar os efeitos dessa natureza. Atitudes como ira, indignação e maldade, e falas como maledicência, linguagem obscena e mentiras. Mais uma vez, ele apresenta aqui razões, e são 3. Por quê? O crente se identifica com Cristo, verso 10. Ora, se nós nos identificamos com Cristo, então não faz o menor sentido viver como se Cristo não estivesse vivendo. Ele está em nós, Ele vive em nós, nós cremos nele, Ele é o Senhor da nossa vida, então eu não vou mais andar fora do padrão que Ele estabelece para mim. Conforme lemos em 1 João capítulo 2, verso 6, que nós que cremos em Cristo devemos andar conforme Ele andou. Paulo diz aqui em Colossenses capítulo 2, verso 6 ao verso 7, assim como vocês receberam a Cristo, assim como vocês conheceram a doutrina de Cristo, andem em conformidade com essa verdade, andem conforme Cristo, nele radicados, edificados, crescendo em toda boa obra. É assim que nós devemos viver, porque nós nos identificamos com Cristo. Segunda razão é que Cristo é suficiente para a nossa transformação. Ele é suficiente para a nossa transformação. Ele é o gás, Ele é a vida, Ele é a força, Ele é o motor, Ele é o poder que o crente necessita para, mortificando a sua natureza terrena, viver para a glória de Deus somente. Essa é a finalidade da minha e também da sua vida. E que Deus tenha misericórdia de nós, nos convença dessas verdades e nos conduza para o louvor do seu nome e para a glória do seu Santíssimo Filho. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra e pelo momento que o Senhor permitiu nesse tempo de lermos a Tua palavra e extrairmos dela o ensino para cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, forças, ânimo, alegria para buscarmos as coisas lá do alto, pensarmos nas coisas lá do alto, mantendo o nosso foco naquilo que é celestial e vivermos em conformidade com o padrão do Teu Filho, observando os seus ensinos, observando tudo aquilo que nele precisamos para cada vez mais morrermos para este mundo e vivermos para a glória do Senhor. Nós rogamos, ó Deus, pelas Tuas ricas misericórdias, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos dê a chance de corrigir a nossa vida à luz daquilo que aprendemos nesta ocasião. Assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém.